E você já parou para pensar como as nossas emoções ajudam nas nossas mudanças? Esse vai ser o nosso assunto com a hipnóloga Patrícia Matias. Tudo bem, Patrícia? Boa tarde. Olá, boa tarde. Tava conversando aqui nos bastidores contigo, esse nosso assunto hoje vai render bastante, né? É um assunto bem interessante que envolve todas as pessoas, né? Não tem alguém que diga que eu não sinto emoção. Todos sentem emoções. E Patrícia, então como que a gente pode falar que as emoções elas contribuem realmente para a nossa mudança? Toda emoção gera algum tipo de movimento. Nós temos 7 emoções universais, né, que são as principais, que qualquer lugar que você for, a gente consegue identificar, independente a linguagem, o comportamento da pessoa, que é a alegria, raiva, tristeza, medo, nojo, surpresa e desprezo. Todas essas a gente consegue identificar. E a maneira como a gente reage a elas gera algum tipo de mudança, seja positivo ou negativo. E Patrícia, sobre as contribuições, tem diferença, por exemplo, se a gente sente uma emoção boa, ela vai ter uma contribuição diferente de uma emoção ruim ou não? Contribuição boa, consequentemente, ela vai gerar algum tipo de comportamento, principalmente mental, porque isso interfere no nosso comportamento, né? E, consequentemente, por subsequência, ele vai gerar alguma mudança física também. Porque todo aquele sentimento de alegria, de amor, de movimento, ele nos traz uma sensação de bem-estar. E dá para até dizer que aquele movimento de raiva, medo, nojo, desprezo, também gera algum tipo de mudança. Aí, se vai ser negativa ou positiva, depende da maneira como a gente recebe, que a gente interpreta essa emoção. Mas, Patrícia, por exemplo, assim, no caso, uma emoção, por exemplo, boa, ela paralisa a gente, por exemplo, assim, tô sentindo isso, digamos que está trazendo essa ação que eu tive, então quer dizer que eu não preciso me modificar, não preciso mudar? Corre-se o risco de você ficar na zona de conforto, né? Porque, assim, quando você tem determinado comportamento, aquilo te dá alegria. Tá tudo bem, então vou continuar por aqui. Então é a maneira como a gente reage às emoções. Então, se você interpreta que aquilo tá tudo bem, tá confortável para ti, você segue com aquele comportamento. Se aquilo traz alegria e você tem aquela sensação, eu posso mais, você gera um movimento, você vai buscar esse algo a mais. E é bom buscar isso, né? Porque às vezes a gente só se modifica, é mal do ser humano, às vezes, quando acontece uma coisa de ruim, um erro, eu preciso mudar isso, porque senão vai acontecer isso novamente. E não, gente, quando acontece uma coisa ali que você vê que deu sensação de emoção boa, de aproveitar isso também, de fazer essa mudança, essa evolução, né? E até esse movimento de, tem algo de errado, nossa, não saiu como eu queria, você ficou com raiva, se sentiu frustrado. Às vezes o movimento é de paralisar também, ou de desistir, porque aí vem aquele sentimento, poxa, eu não sirvo para isso, e aí você desiste, recua. Também tem esse movimento. Assim como se você reage de uma maneira diferente, poxa, o que eu posso tirar de aprendizado? Por que eu senti raiva? O que eu fiz que gerou essa emoção e eu tive esse tipo de comportamento? A partir do momento que você identifica e consegue gerenciar essa emoção, porque a gente não controla a emoção, né? Do jeito que ela vem, pra fora. Você vai pra fora. Mas quando você consegue identificar e gerenciar e entender o que é que está gerando esse tipo de comportamento em você, você assume controle. E aí você toma a frente da situação. E como fazer esse gerenciamento? Porque é tão difícil no dia a dia, às vezes loucura, correria, e a pessoa fica, eu tô sentindo aqui um turbilhão de emoção e aquela coisa assim, como fazer isso? Vamos dar um exemplo assim? Por exemplo, a pessoa saiu de casa em cima do horário. Aí ela chegou no ponto de ônibus ali e o ônibus passou, não deu tempo. Qual é o sentimento que vem? Ruim. De raiva, de frustração, você tem vontade de xingar, de culpa. Naquele momento, tem situações, tem pessoas que ela não vai conseguir raciocinar. A emoção está assumindo tão um controle da pessoa naquele momento que ela não consegue raciocinar e nem tomar uma decisão. E aí ela fica paralisada nesse momento, né? Que veio a raiva, veio aquele sentimento, poxa, eu saí em cima do horário, eu não dei conta, o ônibus, o motorista não me viu, agora eu vou chegar atrasada, eu vou me perder. E se você respira? É uma dica.
Toma aquela respiração profunda, ok. Qual é o próximo passo? Poxa, se meu compromisso é daqui a tanto tempo, eu posso mandar uma mensagem, avisar, olha, teve um imprevisto com o transporte, com o trânsito, vou me atrasar. Você pode me aguardar tanto tempo? Podemos reagendar? Você respira, que a informação vem e aí você consegue. Essa é uma das dicas, né? Eu diria que uma das principais. Quando vem a emoção, seja ela positiva, negativa, de raiva, de tristeza, de alegria, respiração profunda. Funciona para todo mundo. E é só uma questão de prática. Essa seria a primeira. A segunda que eu daria é a atenção plena. A gente iniciar um processo de estar sempre em atenção e identificar quais são os comportamentos que eu tenho ao longo do dia que estão gerando emoções que eu não quero. Eu preciso assumir o controle, seja de raiva, de frustração, de medo, daquela questão de insegurança. Quando você toma um estado de atenção plena, você consegue identificar quais são os fatores que mexem com você e que podem atrapalhar o seu desenvolvimento, o seu comportamento. Olha só, isso que você falou da respiração, às vezes é bacana porque parece algo tão simples, mas que a gente não faz. A gente esquece. Só que todo mundo já ouviu, né? Respira. É, aquela coisa assim, dá aquele turbilhão, aquela raiva, enfim. E era tão mais simples fazer aquela respiração e a gente às vezes quer sair correndo e brigando com todo mundo e correndo contra a maré. E não, só aquela coisa assim de você, vou equilibrar aqui, peraí, deu errado, então o que eu vou fazer para não seguir, para ter mais erros ainda lá na frente, né, Patrícia? Às vezes a gente tem aquela vontade de tacar o celular na parede. Em alguns casos eu digo, pode jogar, né? Pode jogar o celular da parede. Mas quanto tempo você vai deixar essa emoção? Quanto tempo você precisa para colocar essa emoção para fora? Porque esse movimento de tentar reprimir, de tentar segurar a emoção não, eu não posso transparecer o que eu estou sentindo. Esse movimento de reprimir, ele vai prejudicar. Porque conforme o tempo você vai acumulando essas emoções e aí fisicamente a gente começa a sentir. Primeiro mental, porque aí a gente já não consegue produzir como gostaria. Depois vem aquelas questões físicas, que é depressão, ansiedade, insônia, dor de cabeça. Aí a gente vai para outros movimentos que é queda de cabelo, ganho de peso ou perda de peso. São uma série de fatores que podem começar a surgir no corpo quando a gente começa a reprimir as nossas emoções. Então, saber identificar e de que forma você vai deixar ela passar, contribui fisicamente. Olha só. E para a gente finalizar, Patrícia, a questão das emoções, elas podem ajudar a gente a mudar os hábitos também? Com certeza, com certeza. Porque a partir do momento que você assume esse estado de atenção plena, né, que você começa a gerenciar as suas emoções, porque assim, a gente não gerencia nada que não conhece, né? Então assim, primeiro você precisa começar a identificar. Começou a identificar, sabe como gerenciar isso, você consequentemente vai mudar o seu comportamento. Porque aí você vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas que estão à sua volta. Profissionalmente, você vai ter um desempenho muito melhor, você vai alcançar os seus objetivos com muito mais assertividade, porque você está no controle. Você está gerenciando as suas emoções. Então, sim, isso traz mudanças positivas e significativas também. Olha só. Gente, falei para vocês que esse assunto ia render bastante. Vou trazer a Patrícia novamente para vir aqui no nosso Super Mais para contar um pouquinho mais sobre esse assunto, de lidar com as emoções também, que é tão importante, que, como ela falou, é de todo mundo, né? Não tem como a gente fugir disso, né, Patrícia? Não, todo mundo sente, né? Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada.